Olá, pessoal do Quinto Contábeis, tudo bem com vocês? Bom, eu venho através deste vídeo fazer a correção do último exercício que foi passado para vocês em sala de aula. Nós começamos a fazer por etapas, fizemos acho que a operação de compra, devolução de compra, mas ficou faltando operação de venda e devolução de venda, e isso com, né, a incidência dos tributos. Então, eu vou novamente fazer a correção do exercício desde o início, aqui no vídeo para vocês, para que vocês possam corrigir o que vocês fizeram até o momento. E na sequência, a fiscal vai liberar uma nova lista de exercício para que vocês possam resolver. Lembrando que esse conteúdo também vai ser cobrado em prova. Hoje eu não estarei com vocês em função de eu estar afastada por Covid, mas na sexta-feira eu volto com as minhas atividades e aí nós vamos ter aula presencial no segundo horário na sexta-feira, e aí a gente finaliza a correção dessa outra lista que será liberada hoje e a gente fala rapidamente sobre os conteúdos de prova e uma revisão sobre a depreciação também. Conto com a colaboração de vocês para que vocês façam a lista de exercício, porque é só assim que vocês vão ver as dúvidas que vocês têm. Esse conteúdo não é uma novidade. Semestre passado, o introdutório, vocês trabalharam as operações de compra, devolução de compra, venda e devolução de venda, só que não tinham tributos. Agora, a diferença é a questão do ICMS, PIS e COFINS. Então, vamos lá, eu vou compartilhar a tela do Excel com vocês, e aí eu vou fazendo as orientações, a gente vai corrigindo o último exercício. Então, foi o exercício que eu acho que eu passei no dia 13/6 das operações. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês do Excel e vou estar manipulando aqui a planilha na outra tela minha, e enquanto isso vocês vão vendo aí. Então, vamos lá? Conforme as informações abaixo, realize as operações no livro diário, fichas de estoque e apuração dos tributos de acordo com cada letra. Bom, a gente vai fazer o custo de aquisição na operação de compra, vai registrar no livro diário, vai registrar na ficha de estoque. Então, tudo que acontecer aqui, registro no livro diário, registro na ficha de estoque e, por fim, a gente vai fazer a apuração dos tributos aqui para vocês verem como que é. Então, vamos lá. Fato 1, 12/8, aquisição de mercadorias para revenda, com pagamento de 80% via Banco do Brasil e 20% via dinheiro. Aqui foram comprados dois tipos de mesa, a terrano preto e a marrom preta com tampo, no montante de R$ 152.785,20. A diferença é que essa operação de compra agora tem os tributos, que são incidentes: ICMS 12%, PIS 1,65% e COFINS 7,6%. Lembrando que aqui eu estou trabalhando alíquotas simuladas para que a gente possa trabalhar o conteúdo. Primeiro momento, é uma operação de compra, então a gente tem que calcular o custo de aquisição. E aí eu fiz o custo calculado aqui, ó. Bom, deixa eu aumentar para vocês. Então, lá, eu fiz o cálculo do custo de aquisição, lembrando que a fórmula é o valor da mercadoria menos ICMS, PIS e COFINS, porque nós vamos estar aproveitando esses tributos na contabilidade. Mais frete, mais seguro, outras despesas. Nós não temos essas operações, então, para mesa na cor preta, o valor de compra menos o ICMS, PIS e COFINS, eu chego no custo da mercadoria comprada. Lembrando que para fazer a base de cálculo do PIS e do COFINS, nós temos que fazer a exclusão do ICMS. Então, só para vocês verem aqui, para calcular o ICMS é R$ 98.791,20 vezes 12%, que é a alíquota do ICMS. Então, a gente acha um ICMS de R$ 11.854,94. Vou fazer a base de cálculo do PIS. É o valor da mercadoria menos o valor do ICMS. Então, a base de cálculo do PIS e da COFINS é R$ 86.936,26. Então, foi essa base que eu utilizei para fazer o cálculo do PIS e da COFINS. Mesmo sentido, para a segunda mercadoria, também fazer a exclusão do ICMS para achar a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, nós vamos pegar o valor das mercadorias, deduzir PIS e COFINS delas e chegamos ao custo. Da Preto, chegamos ao custo de R$ 78.894,65. Da mesa
tampo, pegamos o valor da mercadoria menos ICMS, PIS e COFINS, chegamos ao custo de R$ 43.119,61. Bom, para que eu preciso saber o custo individual de cada mercadoria? Para levar a ficha de controle de estoque. Então, aqui está a ficha de estoque da mesa para escritório Terrano Preto, dia 12/8, histórico da compra. Na coluna da entrada, a gente vai dar a entrada de 80 unidades ao custo que nós achamos lá na fórmula. R$ 78.894,65, dividido pela quantidade comprada, temos um custo unitário de R$ 986,18. Repetimos lá na coluna do saldo. Depois nós fizemos a entrada da mesa preta com tampo, dia 12/8, né? Operação de compra. Na coluna da entrada também, 60 unidades compradas, ao custo que nós achamos de R$ 43.119,61. Dividimos por 60 unidades, chegamos ao custo unitário de R$ 718,66. E aí nós vamos repetir na coluna do saldo. Então, por isso que nós temos que calcular o custo individual para o preenchimento da ficha de estoque pela média ponderada móvel, certo? Voltando para o livro diário, eu tenho uma terceira coluna aqui no custo de aquisição, onde que eu vou somar todos os valores para que eu possa chegar ao custo total para fazer o lançamento por partida mista. Então, aqui, somando o total das mercadorias, aí eu tenho somatória do ICMS, do PIS e COFINS, eu chego ao custo total da mercadoria em R$ 122.014,26. Esse valor eu vou estar usando no lançamento contábil. Então, vamos lá. Nós fizemos uma operação de compra de mercadorias, então eu faço um débito em mercadorias para revenda, que é do ativo, no custo total das duas mercadorias, R$ 122.014,26. Como eu deduzi os tributos lá no custo de aquisição, isso identifica na contabilidade que eu vou aproveitar, eu vou recuperar esse direito do tributo. Então, nós vamos debitar ICMS a recuperar no montante R$ 18.334,22. Vamos debitar PIS a recuperar de R$ 2.218,44 e debitar COFINS a recuperar em R$ 10.218,27. Bom, a somatória dos débitos fecha o total do montante da nota, que é R$ 152.785,19. Bom, creditando, se eu não estou errada, voltando lá no fato, é 80% do total da nota via Banco do Brasil e do total da nota, 20% saindo em dinheiro. Então, débito Banco do Brasil de R$ 122.228,16, perdão, crédito, né, no Banco do Brasil de R$ 122.228,16 e um crédito de caixa em R$ 30.557,04. Somatória dos créditos tem que fechar o total da nota, que é R$ 152.785,20, fechando o montante dos débitos. Lembre-se que pelo lançamento misto, a soma dos débitos tem que fechar com a soma dos créditos. Então, esse é o lançamento de operação de compra. Depois nós tivemos o fato 2, que foi a devolução da compra que nós fizemos no dia anterior. Então, no dia 21/8, nós fizemos uma devolução referente à compra efetuada no dia 12/8, que foi essa compra que nós acabamos de fazer, por defeito de mercadoria. A devolução é efetuada através da nota 15.879, sendo abatida no valor do Banco do Brasil. Então, nós estamos, né, nós que compramos, estamos devolvendo 5 mesas Terrano Preto ao montante de R$ 6.174,45. Nessa devolução também existe a incidência dos tributos, onde nós vamos fazer o estorno dos tributos. Então, primeiramente, a gente vai calcular aqui os tributos sobre a devolução de compra. O total da devolução, o valor financeiro, é R$ 6.174,45. Então, vezes 12%, R$ 740,93 de ICMS. E aí, o que eu fiz aqui também? Peguei o valor da devolução menos ICMS, eu achei a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Então, sobre o valor da base de cálculo, 1,65%, PIS, mesma base de cálculo que eu usei para PIS, é para COFINS, 7,6%. Achamos o valor do PIS, então, em COFINS. Feito o cálculo aqui, eu tenho que ir para a ficha de estoque para fazer a baixa da devolução, porque eu preciso reconhecer no lançamento contábil. Então, no dia 21/8, devolução da nota 158,79. Devolução de compra a gente faz na coluna da entrada. Então, nós estamos devolvendo ao fornecedor 5 unidades. Ela volta ao mesmo custo que ela entrou na ficha, a R$ 986,18. Então, o custo da minha devolução de compra, R$ 4.930,92. Então, esse é o custo da nossa devolução. Atualizando o saldo no estoque, ó, eu tinha 80, voltei 5, fiquei com 75. Peguei o custo total que eu tinha de saldo no estoque, menos a devolução ao fornecedor, fiquei com R$ 73.963,73. Dividi por 75 unidades, volta ao custo, porque a gente fez a média ponderada em R$ 986,18. Então, reconhecemos aqui a baixa, né, dessa devolução ao fornecedor, e agora a gente vai para o lançamento contábil. Já tem os tributos calculados, então, fato 2, dia 21/8. Essa devolução vai ter o estorno no banco. Então, nós vamos, né, a empresa que comprou vai receber do fornecedor. Então, vai entrar no Banco do Brasil, R$ 6.174,45. E agora, a crédito, nós vamos fazer o estorno nos tributos referente a essa devolução. Então, o ICMS a recuperar a crédito, R$ 740,93. PIS a recuperar a crédito, R$ 89,65. COFINS a recuperar a crédito, R$ 412,95. E creditamos também mercadorias para revenda no custo que nós baixamos na ficha de estoque, R$ 4.930,92. A soma dos créditos tem que fechar com débito, olha lá, R$ 6.174,45. Então, meu lançamento fechou, débito fechando com os créditos. Então, esse é o lançamento para devolução de compra ao fornecedor. Vamos agora fazer um lançamento de venda, que é o fato 3. Então, nós vamos para o dia 22/8, venda de mercadorias, com recebimento 30, 60, 90 dias. Então, foi feita uma venda a prazo. Houve a venda de 30 mesas terrano preto e 25 mesas marrom preta com tampa. Total da operação de venda do faturamento, R$ 77.407,55. Também há a simulação dos tributos na operação de venda. Primeiro momento, a gente volta para as fichas de estoque para fazer a baixa dessa venda. Então, no dia 22/8, uma venda da Terrano Preto, lá na coluna da saída, nós vamos fazer a baixa de 30 unidades. E aí nós vamos usar o último custo unitário que eu tenho na ficha de estoque, lá na coluna do saldo, que é R$ 986,18. Então, 30 unidades vezes o custo unitário, a minha CMV, que é o custo da mercadoria vendida de 30 unidades, R$ 29.585,49. Atualizando o saldo da Terrano Preto, ficaram 45 unidades, ao custo total de R$ 44.378,24, dividindo, volta ao seu custo original, R$ 986,18. Bom, agora a gente vai fazer a baixa da venda na ficha de estoque da marrom preta com tampo, dia 22/8, a venda da nota 15.800, também na coluna da saída, nós vamos vender 25 unidades, então baixar 25 unidades, ao último custo unitário que nós temos na ficha de estoque, que é R$ 718,66. Então, 25 ao custo unitário, nós temos uma CMV, custo da mercadoria vendida, em R$ 17.966,50. Atualizando o saldo no estoque, de 60 ficamos com 35 unidades, custo total menos o custo da CMV, ficamos com saldo final em R$ 25.153,11, dividimos por 35 unidades, temos um custo unitário de R$ 718,66. Ok? Então, agora, se a gente fosse somar a CMV da venda da primeira mercadoria mais a segunda, nós temos um custo total de CMV de R$ 47.552 que nós vamos usar
no lançamento contábil. Então, lançamento contábil da operação de venda. Primeiro momento, a gente vai reconhecer a receita, que é o faturamento, duplicatas a receber a débito, porque nós temos um direito a receber, porque nós fizemos uma venda a prazo. Então, débito de duplicatas a receber e crédito de receita sobre vendas de mercadoria, que é uma conta da DRE, né? Que é a receita. A gente não pode esquecer disso. E aí, na partida dobrada de R$ 77.407,55. Temos também que reconhecer os tributos sobre a venda, então nós vamos trabalhar com ICMS sobre vendas DRE e crédito de ICMS a recolher de R$ 9.288,91. Vamos reconhecer os tributos PIS e COFINS, onde eu também fiz a base de cálculo e fiz a redução do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. Então, PIS sobre vendas, PIS a recolher de R$ 1.123,96, um débito de COFINS sobre venda, um crédito de COFINS a recolher de R$ 5.177,02. E, por último, fazer a baixa do estoque com o lançamento contábil. Nós debitamos CMV, que é um custo que faz parte da DRE de natureza devedora, e creditamos mercadorias para revenda, no montante do custo das duas baixas das mercadorias, que é a CMV, R$ 47.552. Então, aqui nós contemplamos o lançamento de venda. Aqui na lateral do lançamento está as bases de cálculo dos tributos para a conferência. Bom, fizemos ficha de estoque, fizemos operação de venda, agora a gente vai para o fato 4, que é o dia 23/8, que é a devolução referente à venda efetuada no dia 22/8. Ou seja, a loja de imóveis Lar comprou e agora ela está devolvendo 4 mesas por defeito. E aí, a devolução será efetuada através da nota fiscal 985 e abatido o valor a prazo conforme a realização da venda. A venda original dessa devolução, ela ficou a prazo em duplicatas a receber. Então, nós vamos estornar nessa conta essa devolução. Montante financeiro da devolução. Foram 4 mesas, então, R$ 4.679,48. Essa devolução que nós estamos recebendo da venda também tem a tributação, tem os tributos envolvidos. Então, primeiramente, vamos para a ficha de estoque. A ficha de estoque, nós estamos lá, volta lá, são 4 mesas preta com tampo. Então, na ficha de estoque da preta com tampo, dia 23/8, devolução de venda. Então, nós estamos recebendo do cliente essa devolução. Vamos receber, então, essa devolução que está sendo recebida dessas 4 mesas acontece na coluna da saída. Entre negativo, estamos recebendo 4 unidades, ela volta ao mesmo custo que ela saiu, R$ 718,66. Então, 4 mesas é o custo unitário, nós temos aqui o custo da devolução recebida em R$ 2.874,64. Atualizando o saldo no estoque, tínhamos 35, voltaram 4 mesas, ficamos com 39 unidades no estoque. Lembra que nós estamos recebendo de quem comprou, ele está nos devolvendo, volta ao nosso estoque, então soma-se. Tínhamos um custo de R$ 25.153,11, mais o custo da devolução, a gente fecha em R$ 28.027,75. Dividimos por 39 unidades, voltamos ao nosso custo unitário original, R$ 718,66. Então, nós temos aqui o custo dessa devolução recebida, que é R$ 2.874,64. Realizamos a reentrada que a gente fala dessa mercadoria, agora a gente vai para o lançamento contábil. Lançamento contábil, como é uma devolução de venda, nós temos uma conta que reconhece isso na DRE, que será abatido da receita. Então, nós vamos fazer a primeira partida dobrada, que é um débito de devolução de vendas da DRE, e um crédito de duplicatas a receber no valor financeiro da devolução em R$ 4.679,48. Feito o reconhecimento financeiro da devolução, nós temos que fazer o estorno dos tributos sobre essa devolução recebida de vendas. Então, nós vamos debitar ICMS a recolher e creditar ICMS sobre vendas no valor de R$ 561,54. Aqui na lateral também está calculado os tributos,
calculei ICMS e fiz a exclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS. Depois fizemos um PIS a recolher e um crédito de PIS sobre vendas, R$ 67,95. Depois debitamos COFINS a recolher, creditamos COFINS sobre vendas, R$ 312,96. Bom, lá na faculdade, lá na vida prática de escritório, a gente fala que é o estorno dos tributos. E, por fim, reconhecimento da reentrada dessa mercadoria para o nosso estoque novamente, debitando mercadorias para revenda e creditando CMV no custo lá da ficha de estoque na hora da reentrada, R$ 2.874,64. Então, assim, pessoal, nós conferimos, então, as 4 operações: compra, devolução de compra, venda e devolução de venda. Importante que vocês sempre estejam calculando as bases de cálculo agora do PIS e do COFINS, e lembrando que o ICMS é excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Bom, para a gente fechar aqui agora, eu vou ensinar a fazer a apuração dos tributos. O que é apurar os tributos? É saber se nós vamos pagar o tributo no final do mês ou se nós vamos compensar, ficar com saldo para o próximo período. Então, para isso, eu tenho que criar os razonetes da conta ICMS a recuperar. Nós trabalhamos aqui somente com as contas do ativo e do passivo de cada tributo. As contas de resultado dos tributos não entram aqui, tá? Elas irão para a apuração da DRE. PIS a recuperar. E aí nós temos que ter um razonete para PIS a recolher, que é do passivo. E depois nós temos que ter também os razonetes do COFINS a recuperar e do COFINS a recolher. Bom, fizemos os razonetes aqui, e aí nós vamos então fazer o movimento dessas contas pelo razonete para que a gente possa apurar então o resultado final desses tributos. Opa, aqui, né, ICMS a recuperar, que é ICMS a recolher. Para saber se a empresa, após essas operações, vai pagar o tributo ou vai compensar no próximo mês. Então, a gente vai começar pelo ICMS. Volto no início do livro diário e vou trazer no razonete todas as movimentações de ICMS a recuperar que eu tenho, né, que foram feitas. Então, ICMS a recuperar, na operação de compra, nós debitamos 18 mil e pouco. Depois, nós tivemos, né, vou até pintar aqui, ó, a gente já usou. Depois nós tivemos um crédito de ICMS a recuperar, vou lá no razonete, faço um crédito de ICMS a recuperar em R$ 740,93. Depois nós não temos ICMS a recuperar em momento nenhum, então preenchemos todos os saldos do ICMS a recuperar. Vamos para o ICMS a recolher. ICMS a recolher vai ter incidência lá nas vendas. Então, vamos lá aqui, ó, nosso primeiro ICMS a recolher. Então, do lado direito do razonete, ICMS a recolher R$ 9.288,91. E na devolução de venda, nós temos um débito de ICMS a recolher. Então, nós vamos lá no lado esquerdo do ICMS a recolher, reconhecer esse débito de R$ 561,54. Então, essa é a movimentação ocorrida nas contas dos tributos. E agora nós vamos fazer o fechamento do saldo do ICMS a recuperar, ICMS a recolher. Então, fazendo o fechamento do razonete, o lado esquerdo é maior que o direito no ICMS a recuperar. Então, nós sobramos um saldo de ICMS a recuperar de R$ 17.593,27. Vou fechar o saldo da conta ICMS a recolher. Tá? Então, perdão aqui, se eu troquei ICMS a recuperar, fecha um saldo de R$ 17.593,29. ICMS a recolher, vamos ver o saldo. Então, o lado direito é maior, compensa o esquerdo, sobra um saldo de R$ 8.727,37. Então, agora a gente vai fazer a compensação do ICMS. O que é a compensação do ICMS? É confrontar o a recuperar com o a recolher. O maior consome o menor.
Então, entre os dois, o a recolher é o menor. Então, nesse caso, eu vou debitar o saldo final do a recolher para zerar a conta. Zeramos o a recolher. E esse mesmo valor eu vou lançar a crédito na conta recuperar para fazer o processo da compensação. Então, eu transfiro o saldo menor das duas contas para o maior para fazer a compensação. E para isso eu tenho que fazer o lançamento contábil também. Então, aqui, né, para mim não voltar lá no livro diário, eu vou fazer aqui na lateral. Nós fizemos um lançamento a débito de ICMS a recolher e fizemos o lançamento a crédito no ICMS a recuperar. E aí, com esse lançamento, nós zeramos o a recolher e transferimos o saldo para o recuperar para compensação. Esse lançamento tem que ser o valor da transferência, R$ 8.727,37. Então, R$ 8.727,37. Porque nós zeramos o a recolher e transferimos o saldo para o a recuperar. Agora, o recuperar tem R$ 17.593,29 a débito e R$ 8.727,37 a crédito. Então, o débito vai compensar o saldo credor, e aqui nós fechamos o ICMS com saldo positivo de R$ 8.865,92. Então, nesse caso, a empresa, no final desse mês, apurou o ICMS, fez a confrontação do a recuperar com a recolher, e ela não pagará o ICMS para o governo, ela terá saldo inicial para compensar no próximo período. Então, isso que se chama compensação dos tributos. É compensar o saldo final das contas de cada tributo, com seu referido tributo ali, o a recuperar e o a recolher, e aí aquele que permanecer com saldo, que nem aqui o a recuperar, eu tenho saldo positivo, não pago nada para o governo. Se fosse o contrário, tivesse ficado o saldo a recolher, nós teríamos que emitir a guia para o pagamento ao Estado referente ao ICMS. Mas aqui no caso não, temos um saldo positivo que vai ficar no ICMS a recuperar do ativo para iniciar o próximo período, o próximo mês, na parte fiscal e contábil. Bom, agora nós vamos apurar o PIS a recuperar e o PIS a recolher. Então, voltando no livro diário, nós temos PIS a recuperar. Então, lá no lado, vou fazer um débito de PIS a recuperar de R$ 2.218,44. Provavelmente, na devolução, nós temos um PIS a recuperar a crédito. Opa, perdão, deixa eu voltar lá. Um PIS um crédito de PIS a recuperar de R$ 89,65. Acredito que nós não temos mais nenhuma movimentação a recuperar. Agora nós vamos usar o PIS a recolher, que é das operações de venda. Então, nós temos aqui na operação de venda um PIS a recolher de R$ 1.123,96. E em função da devolução de venda, a gente tem um estorno de PIS também, aqui, ó. PIS a recolher a débito de R$ 67,95. Então, deixa eu pintar aqui esse PIS a recolher, eu já usei. E esse PIS aqui, a recolher, eu também já usei. Então, agora a gente vai fechar o saldo do PIS a recolher e do PIS a recuperar. Saldo do PIS a recuperar, o lado devedor é maior que o credor, fechamos um saldo positivo aqui de R$ 2.128,79. PIS a recolher, fazendo o fechamento do saldo contábil, o lado lado direito, que é o credor, menos o esquerdo, que é o devedor, sobra um saldo de R$ 1.056,01. Comparando o a recuperar com a recolher, o PIS a recolher é o menor, então nós vamos zerar o a recolher e transferir esse valor para o a recuperar para fazer a compensação. Então, aqui eu vou fazer um débito de R$ 1.056,01, e aqui no a recuperar eu faço um crédito do mesmo valor de R$ 1.056,01. PIS a recolher vai zerar o saldo credor, e aqui nós vamos fazer a compensação do saldo do PIS a recuperar. Lembrando que eu tenho que fazer o lançamento contábil novamente. Então, deixa eu só reaproveitar aqui. Nós vamos debitar PIS a recolher e vamos creditar
PIS a recuperar, porque nós lançamos o crédito lá para compensação. Então, PIS a recuperar. Foi feito o valor da transferência em R$ 1.056,01. Feito o lançamento contábil, agora nós vamos apurar o saldo. Bom, o lado devedor menor que o lado credor, a empresa também não vai fazer o pagamento do PIS, porque ela tem um saldo devedor, um saldo positivo para ela no final do mês, de R$ 1.072,78. Então, a empresa não vai emitir uma guia de recolhimento, porque ela tem saldo positivo, e esse saldo vai iniciar o próximo período. Então, também ela não deve nada de PIS ao governo federal. Bom, agora a gente vai fazer a compensação do COFINS a recuperar, do COFINS a recolher, em relação às operações. Então, vamos lá. Na operação de compra, nós temos aqui COFINS a recuperar a débito. Então, vamos lá. COFINS a recuperar a débito, perdão, de R$ 10.218,27. Com certeza, nós temos um COFINS a acreditar aqui em função da devolução de compra de R$ 412,95, né? Aqui, ó, COFINS a recuperar a crédito. Bom, vamos movimentar o COFINS a recolher em função da operação de venda. Nós temos aqui, ó, COFINS a recolher um crédito de R$ 5.177,02. E em função da devolução de venda, a gente tem um estorno do COFINS a recolher de R$ 312,96. Bom, vamos fechar o saldo do COFINS a recolher. Saldo devedor permanece maior que o credor, sobra um saldo de R$ 9.805,32 no COFINS a recuperar. Vamos fechar o saldo do COFINS a recolher. O saldo credor é maior, então nós vamos compensar o credor menos o devedor, sobra um saldo de R$ 4.864,06. Novamente, o a recuperar tem saldo maior, né? O COFINS a recuperar é maior que o a recolher, então nós vamos zerar o a recolher e transferir o valor para o a recuperar. Então, vou fazer um débito de R$ 4.864,06 no a recolher e um crédito do mesmo valor no a recuperar. Então, a gente também tem que fazer o lançamento contábil referente a essa transferência de saldos. Então, um débito de COFINS a recolher e um crédito de COFINS a recuperar. E aí é o valor do lançamento, 4.864,06. 4.864,06. Então, é assim que nós fazemos o lançamento, tanto no contábil como na escrita fiscal dessa transferência da compensação, tá? Fizemos o lançamento, o COFINS a recolher vai zerar, fica com saldo zerado, porque nós transferimos para o recuperar, e o a recuperar vai ficar com saldo positivo. Então, 9.805,32 menos o valor a crédito, o COFINS a recuperar fica com saldo positivo de R$ 4.941,26. Então, quer dizer que também a empresa não vai fazer recolhimento de COFINS ao governo federal, porque ela fica com saldo positivo no final do mês, que vai iniciar o próximo período para a próxima compensação. Então, esse é o assunto. Quando a gente fala apuração dos tributos, é nesse sentido, é a gente todos os meses, de acordo com o regime tributário da empresa, fazer a compensação dos tributos. Logicamente, aqui nós estamos trabalhando sem o regime tributário, porque não posso entrar na disciplina, mas lá para frente vocês vão ver certinho essa compensação de uma forma melhor na contabilidade tributária. Mas aqui é para a gente começar a entender que todo final de mês a empresa que trabalha com os tributos, ela faz a compensação mensal. Geralmente, ICMS a recolher com a recuperar, PIS a recuperar com o PIS a recolher e o COFINS a recuperar com o COFINS a recolher. Então, fica aqui a correção do exercício para vocês, vou fazer a postagem desse gabarito. Espero que vocês tenham compreendido essa questão dos tributos nas operações de compra, venda e das devoluções.
Conforme eu já havia comentado, não é um conteúdo novo, nós já trabalhamos essas operações anteriormente no outro semestre, e agora só houve a inclusão realmente dos tributos. Tome cuidado, né, que tudo isso impacta na ficha de estoque, que impacta no livro diário, então tome cuidado ao calcular, fazer as bases de cálculo do ICMS, do PIS e da COFINS. Bom, agora, na sequência, a fiscal vai entregar uma lista de atividade para que vocês possam treinar esses exercícios. Na sexta-feira eu estarei de volta e nós vamos conferir essa lista e fazer o fechamento aí final, que já é véspera de prova. Gente, fiquem com Deus, uma boa aula para vocês e até sexta-feira. Abraços!